Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Sem Roteiro Podcast aqui no Secomp em Mangaratiba, no Hotel Porto Real. Estamos aqui com José Antônio. José, muito obrigado por ter aceitado o convite de Eu estar que aqui agradeço o conosco. convite. Eu vou começar pedindo para você se apresentar, falar qual é a sua formação, o nome da sua empresa. Fica à vontade. Beleza. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu sou José Antônio, eu sou advogado especialista em privacidade e proteção de dados. Eu tenho uma empresa chamada Zetó Consultoria, que é uma empresa de gestão inteligente de dados, informações e documentos. Então, a gente trabalha com tratamento de dados como um todo, de negócios, né, de grandes empresas, principalmente da área de petróleo e gás, energia, grandes construtoras. E como eu trabalho com gestão de dados de negócio como um todo, a gente também trabalha com os dados pessoais, que para mim é um pedacinho dos dados de negócio da empresa toda. Então, fazendo adequação, e a gente faz auditoria de empresa, mapeamento de dados, a gente trabalha com treinamento, já tem 2 livros publicados sobre LGPD e sobre segurança de dados. Então a gente faz uma gama de pensar o tratamento do dado, da informação como um todo. Ah, legal. E como é que funciona, assim? Eu também sou advogada, né? E, assim, é uma área que eu zero domino. A Claro. gente ouve muito falar de LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A questão de vazamento de dados, as pessoas vão pegar seus dados, vão fazer empréstimo, mas é muito mais do que isso, né? Com certeza. O que mais envolve a Lei Geral de Proteção de Dados? Samara, essa pergunta é bem interessante para a gente começar do início. A lei de privacidade de dados pessoais, porque tem um equívoco, tem empresas que ficam, não posso fazer isso por causa da LGPD, não posso ceder CNPJ, e a gente tem que lembrar que são a proteção de dados pessoais, não é dados de empresa, nesse caso. A gente tem lei de confidencialidade, lei de negócios e confidencialidade para informações de negócio, no caso a LGPD é para dados pessoais. Ela é uma lei que o fundamento dela é proteger a privacidade das pessoas. E para a gente que é advogado, a gente sabe, o direito ele chega atrasado depois dos conflitos sociais. Então, por que existe uma lei dessa e por que tem leis parecidas no mundo todo? Inclusive, a gente espelha a GDPR, que é uma lei da Comunidade Europeia. Porque as grandes big techs, e hoje com as antenas de celular, de rádio, TV, computador, mídia social, os nossos dados estão muito vulneráveis. A gente já entende que conexão de dados começa a criar informações sobre você, sobre as pessoas, que nem elas mesmas têm. E é o uso disso desenfreado. Então há um conflito, isso invade a privacidade das pessoas, dizer onde você está, o que você está fazendo, traçar um perfil de compra, um perfil psicológico, até, e que precisava ser regulamentado. Então o mundo todo está preocupado com isso, porque isso invade justamente a autonomia e a privacidade das pessoas. E a gente já sabe que as redes sociais, por exemplo, conseguem até influenciar psicologicamente o comportamento das pessoas. Então a lei ela existe para fazer essa proteção, só que ela não vai só nas big techs. Todas as empresas, todas as organizações são obrigadas a criar uma adequação à lei para proteger os dados pessoais. Ah, legal. E o doutor falou que trabalha com proteção, com questão tecnológica. Como é que é esse trabalho aí dentro da advocacia? Assim, na faculdade a gente não tem essas matérias de especialidades, não tem essas matérias como obrigatórias. Agora que começou também as Pensar no digital, especializações, né? isso. Agora que também está esse boom de digital, de tecnologia. É, Como é que é o mercado de trabalho para esse tipo de advocacia? Beleza. O advogado que queira trabalhar com LGPD, ele tem que entender que é uma área multidisciplinar. Não dá para fazer adequação à LGPD só com a parte jurídica. Eu, particularmente, mesmo sendo advogado, eu digo que a parte jurídica é a menor parte da LGPD. Porque se você for verificar, o termo que mais aparece na lei, aparece 65 vezes, é tratamento de dados. Está nem falando de segurança, nem de direito. Ou seja, é uma lei de tratamento de dados. Então você tem que saber o que é o dado, separar o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, entender esses conceitos técnicos que são de uma área da ciência da informação, da ciência de dados, para depois você aplicar a lei. Então eu preciso tratar os dados, eu preciso dar segurança aos dados e depois fazer, claro, a nossa parte jurídica.
que é o arcabouço documental, dar aquela fundamentação jurídica, proteger juridicamente os clientes, as pessoas, os titulares de dados, mas também as empresas que trabalham com dados. Eu já fui para o contencioso, por exemplo, proteger uma empresa que estava sendo acusada de vazamento de dados, quando na verdade não houve vazamento de dados. Então você tem as duas faces da moeda. Eu digo que nasce um direito, nasce os oportunistas de plantão, e isso é o pior para as empresas, porque você tem que proteger esses dados, você tem que tratar, você tem que educar a sua equipe e você tem que se proteger dos espertinhos. Então, essa questão de adequação LGPD passa por uma questão tecnológica, e não somos nós advogados que vamos trabalhar, passa por uma questão de gestão de riscos, que também não é uma área nossa. Gestão de risco é uma matéria, passa pela questão jurídica, e aí sim tem que ser o advogado, né? Não pode ser outra pessoa, mas passa por treinamento, capacitação de equipe, essa coisa toda, e a própria segurança da informação, que é uma questão, é a tecnologia, e a segurança da informação ela não é só tecnológica. Você tem, eu costumo dizer, principalmente para médicos, que existe uma tecnologia ótima de segurança, que é nova, inventado semana passada, que se chama chave. Chave no armário, às vezes já é uma tecnologia de proteção de dados, porque às vezes você está no consultório médico, os consultórios estão em papel ainda. E às vezes eu sou rato de banheiro de consultório, que assim, tem um armarinho lá, e quando você abre, está lá os prontuários expostos, com informações sensíveis da saúde das pessoas, exposto ali. E aquilo se resolvia como? É o hacker que vai invadir? Não. Você precisa de um super Wi-Fi, firewall para proteger o antivírus? Não. Às vezes a chave no armário já ia proteger aqueles dados sensíveis. E as pessoas não se tocam disso. Então a gente precisa educar as pessoas, porque agora a proteção de dados, além da privacidade que já era um direito fundamental, em 2023 foi inserido um novo inciso no artigo 5º da Constituição, onde coloca a proteção de dados também como um direito fundamental. Então, todo mundo tem que proteger os dados pessoais. Sim. E então o trabalho do advogado, ele não, eu sempre digo isso para todo mundo, né? Que o advogado que sabe direito só não sabe nada. Só sabe direito e ele não sabe nada. Eu, como advogada eleitoral, eu tive que aprender contabilidade, eu tive que aprender marketing, eu tive que aprender diversas outras áreas para poder orientar não só o meu cliente, né? Que é o candidato, o político, mas os outros prestadores de serviços, né? O marqueteiro, o contador, para que eles prestassem o serviço juridicamente certo na área deles, porque se eles erram, acaba que eu depois tenho que trabalhar por conta do erro deles. E às vezes quando eles erram, eu também tenho que entender como que aquele erro foi gerado, por que aquele erro foi gerado, para eu fazer uma defesa técnica, não só jurídica, mas também técnica dentro da área. Então eu falo assim, olha, me explica como é que funciona esse erro contábil aqui, o que envolve isso? Eu tenho que entender para fazer uma defesa à altura. Exato. Né? E eu estou vendo que o senhor também faz a mesma questão, é multidisciplinar, né? É ciência de dados, tecnologia da informação. Segurança da informação, então, o cliente chega ali no escritório do senhor, então o senhor também faz essa questão multidisciplinar. Gestão de processo, porque você tem que falar de processo, isso é da área da administração. Vai falar de segurança, de equipamentos, a câmera, porque tem dados na câmera, circuito CFTV, você tem que entender de tecnologia, de telecomunicações, você tem que treinar as pessoas, então tem que entender um pouco dessa questão psicológica do treinamento, tem gente que é resistente, aquela coisa. No mundo da internet hoje, então a área do senhor deve ser incrível, né? Porque assim, vamos supor, no supermercado acontece um acidente, acontece um crime. Se o funcionário não está treinado, ele está ali vendo ali na câmera, ou ele tem acesso às câmeras, ele vai lá, filma, que era uma questão privada, né, que só a polícia poderia ter acesso, ou o próprio mercado, ele vai ali, filma, joga na rede social, enfim, dá um problema danado, né? Você expõe um dado pessoal, às vezes uma questão pessoal, que a pessoa se preocupa com aquilo. Uma exposição, às vezes, que a cena, às vezes, de um homicídio, a pessoa, não é nem pelo quem cometeu, mas por quem está ali, a vítima, né? Exato. Os familiares. E que sempre aconteceu, só que agora você tem uma lei onde as pessoas podem ir ao judiciário e pedir uma indenização, porque se sentiu ofendida, realmente teve um dano, seja ele qual for. Por isso que você tem os dados sensíveis, tem gente que fala assim, CPF é dado sensível. Gente, CPF não é dado sensível tecnicamente falando. Os dados sensíveis são aquele rol que a lei estabeleceu. Eu até digo que existem dados que são mais confidenciais que os sensíveis, para não ser a técnica. Legal.
Mas os sensíveis são aqueles que estão lá. E quais são os dados sensíveis? São aqueles que têm potencial de discriminação. Se você for ver a natureza ali, então vai saber se o cara tem, por exemplo, ninguém liga para isso, mas o partido político da pessoa pode criar uma discriminação. Lado A e lado B. Isso é dado sensível. A religião. A religião, a etnia, a religião dele. Que interessante. Se ele é filiado ao sindicato, isso também cria. Ele pode não ter acesso a uma vaga de emprego só se alguém souber que ele já foi filiado ao sindicato. Então, esse tipo de discriminação que pode ser gerada são dados sensíveis. Interessantíssimo. Questão de saúde, se o cara é diabético, se o cara é idético, se o cara tem problema de coração, isso aí pode gerar um certo preconceito. Se ele tem um câncer de pele, né, antiga lepra, se cria. Então, esse tipo de informação não pode vazar, porque aquilo cria um dano. Eu, por exemplo, defendo a tese, o STJ não chegou lá ainda não, que o vazamento do dado sensível por si só já é dano, já gera uma indenização. Porque há 5 anos atrás eu fiz uma live, o pessoal perguntou, mas quando vazar o dado... Não, gente, não vazou o dado, você não tem direito à indenização só porque vazou, você tem que provar um dano. Que aquele vazamento de dados causou um dano e aí sim cabe uma reparação. E o STJ já... Não por causa de mim, tá, gente? Mas o STJ já tem essa decisão que é isso mesmo. Você precisa dizer, vazou o dado aqui, mas qual é o dano que você teve por causa... Tem que ter um nexo causal. E eu defendo que o vazamento do dado sensível já é o próprio dano. Isso o STJ não chegou lá ainda não, né? Temos que conversar com ele. Daqui a pouco a tese do doutor chega lá. Porque é um dado sensível, né? O nome social da pessoa. E aí teve até uma discussão uma vez no meu curso, que assim, mas o nome social é um dado sensível? E o nome social não, porque ela quer ser conhecida, saber que ela tem, que aquilo é um nome social, que talvez seja sensível. Entendi. Porque se eu nasci Maria e hoje eu sou João, eu não quero que ninguém me conheça como Maria. Então João é o meu nome social. E aí eu questiono até por que eu tenho que escrever que é um nome social. É meu nome, deveria ser o meu nome. Porque eu deveria saber, o social é que era outro, né? Que não é mais social, o não social é que deveria existir, na verdade. Sim. Mas isso aí é uma outra discussão para um outro momento. Nossa, mas é super interessante. É bacana demais, doutor. E dentro do escritório do doutor tem outras áreas, assim, essa é só a especialidade do doutor, mas tem outras áreas que... Porque, assim, é interessante como que o direito né? Assim, eu sou especialista em direito eleitoral, mas dentro do meu escritório o político entra e ele fala assim, nossa, Mara, mas agora eu me elegi e eu só confio em você. Então eu tive que acrescentar o direito administrativo do meu escritório. Sim, então claro. eu tenho um especialista lá em direito administrativo. E aí começa, aí o político tem um probleminha criminal, então eu coloco um especialista da parte penal dentro do meu escritório. Então a gente acaba colocando, a gente tem 4 especializações, administrativo, penal, eleitoral e internacional no escritório. Legal. A gente acaba tendo essas áreas. O doutor também optou por isso ou só essas áreas aí já... É suficiente. Porque, na verdade, a Zetó Consultoria, que é a minha empresa, ela não é um escritório jurídico, ela é uma empresa de gestão de dados, que tem um dono advogado. Entendi. Mas alguns clientes começaram a me pedir a questão jurídica como CNPJ. Entendi. Então, abri o escritório. É só uma assessoria, no caso. Isso. Não chega a ser uma o forte é a Zetó Consultoria e o escritório para atender quando o cliente quer especificamente assessoria jurídica. Aí que a Zetó Consultoria não pode fazer por questões óbvias. Sim. E antes eu atuava como pessoa física. Imposto altíssimo. Isso, então cria-se o escritório para a gente conseguir atender. E aí quando tem outras áreas demandadas, a gente vai por meio de parceria. Parceria, sim. É um golpe que é maior, aí eu atuo no contencioso só no que for de privacidade, proteção de dados, LGPD, golpes envolvidos com isso. Entrei num site para compra de alguma coisa, outra pessoa veio na minha casa e me deu golpe. Como é que aquela pessoa soube que você comprou? Eu tive esse caso, né? A pessoa comprou, pediu para num site de mediação entre profissionais, pediu um técnico para ir consertar a TV, veio um outro técnico que não era daquele e ela perdeu o dinheiro com aquele. E aí o site estava dizendo, não, mas eu só sou mediador. Eu falei, não, como que aquela pessoa soube que eu queria aquele técnico, veio se passando por ele sem ser? Vazamento de informação. Sim. E aí a pessoa teve um dano. Sim. E aí cabe o dever de indenizar. O site está com problema de cibersegurança. Exato, seja lá qual for. Se for cyber, até da pessoa, né? Porque às vezes é a pessoa que está lá que já vaza informação. Não me importa se ela é tecnológica, se ela é humana. Lembra que eu falei? Sim. A gente precisa treinar. Tem a parte tecnológica, tem de treinamento, tem de processo. Às vezes o processo está com algum gargalo que precisa ser revisto. E
trabalhado. Isso é uma das coisas que a gente faz quando a gente faz mapeamento de dados. A gente consegue, às vezes só vai mapear o dado e consegue identificar um gargalo de processo. E aí a gente sugere. Outro cliente que eu fui, por exemplo, eu perguntei cadê as informações de saúde dos empregados. PCMSO, a PGR, LPCAT, onde é que estão os dados? A empresa ficou me olhando com aquela cara de... Aí eu falei, você sabe que isso é obrigatório ter. E a empresa não tinha. Por isso você vai sofrer uma fiscalização trabalhista. Quer dizer, não é da área da LGPD, mas eu digo que eu não consigo não ver. Sim, claro. E aí eu já indico a empresa, não, vai com essa empresa aqui, se você quiser eu te indico mais algumas, mas você precisa fazer sua documentação de segurança do trabalho. É uma empresa com 12 pessoas, é obrigatório. A multa é melhor prevenir do que remediar. Exato. Com então, certeza. a gente vê questões de processo, a gente vê... o outro que me chamou também para ver, eu falei, olha, eu vou te fazer uma proposta, mas aqui precisa de uma integração de equipe. Aí o cliente se assustou, a sua equipe não está integrada. Isso é processo, isso é RH. E aí eu tenho uma experiência de 14 anos de Petrobras. Né? Eu fui gerente Isso o doutor não contou no começo. De documentação técnica e legal de todas as plataformas da companhia. Então a minha experiência gerencial, de tecnologia, de negociação, de licitação, né, que é o tema aqui que eu gosto muito, são 18 anos trabalhando com contratos. Nossa, que legal. Então, gosto muito disso. E aí quando você vai, esse arcabouço de... Você sabe um monte de coisa, né? Acaba tramitando aqui na cabeça, você vai no cliente, você não consegue não ver. Então você fala, olha, isso aqui você faz por aqui, isso aqui eu não faço. Mas você consegue identificar e dizer para a pessoa, olha, esse problema é de RH, esse problema aqui é de processo. Porque às vezes essa visão sistêmica de quem trabalha com informação consegue até ver isso, entender onde é que está o problema, mesmo que não seja eu a dar a solução. Mas você consegue estratificar, classificar, que é uma expertise de quem trabalha com ciência da informação, é classificar os assuntos. Então você consegue ver, isso aqui é RH, isso aqui é LGPD. Na Petrobras, por exemplo, teve uma reunião uma vez que era o engenheiro jurídico, cliente interno da área de pesquisa e ele fazendo perguntas para o outro. Essas perguntas que você está fazendo não são jurídicas. Aquela coisa de achar que o advogado vai te responder tudo, né? O advogado sabe cristal, tudo, a vida, né? Eu tenho o número da loto, pergunta para o advogado. E não é assim. Então eu falei, não, essa questão que você está fazendo é do engenheiro, pergunta para o engenheiro. Essa daqui é você que tem a resposta, porque você é a área que faz isso. Essa daqui não, isso aí já é uma pergunta jurídica. Essa daqui já é documental, você pergunta para mim. Não é o advogado que vai te responder. Documentalmente, eu vou te dizer que esse documento não é válido. Se alguém usou isso, né, e você teve um dano, aí você vai falar com o advogado. Aí sim, ele vai te defender isso aqui. Mas quem vai dizer se o documento é válido ou não sou eu. Ter os pressupostos para que um documento exista, para que ele seja válido ou não. Então isso é documentação. Aí a outra, não, isso aí é uma pergunta de engenheiro. A outra, mas isso aqui funciona? É seguro tecnologicamente? Que era uma questão de assinatura digital. Eu falei, pô, aí é uma pergunta tecnológica. Quem tem que te dar essa segurança, se tem o sistema, está seguro ou não, é o cara da TI, eu não consigo ver. É uma empresa grande como a Petrobras, com certeza te deu uma experiência gigante. Muita coisa. O senhor mostra um nível de conhecimento gigante conversando aqui. Eu estou encantada. Eu não conheço. Até com todo respeito a todos os profissionais que trabalham nessa área de LGPD, tecnologia da informação, ciência de dados. Eu trabalho com estatística por conta justamente de eleições. E adoro, aprendi a trabalhar com estatística, então eu estava até pensando em estudar estatística, estava em dúvida porque eu acho que para assinar estatística tem que ser ou fazer estatística ou fazer ciência de dados, que eu acho que os dois podem assinar. E eu sempre fiquei assim, a galera que trabalha com isso aí é um enroleixo, mas agora eu tô vendo o senhor falando, meu Deus, realmente isso existe e é 100% válido. Eu quero muito que o senhor vá no nosso podcast integral. Doutor, eu queria que o senhor deixasse um conselho para quem quer iniciar nessa área, né? Porque o nosso podcast aqui é curtinho, né? Queria que o doutor deixasse um conselho para quem quisesse iniciar nessa área e deixar suas redes sociais aí. Beleza. Samara, mais uma vez, obrigado. Vou com o maior prazer para a gente continuar esse bate-papo. Conselho para quem quer começar, começa, principalmente as empresas, tá? Até quem tem. Faz pelo menos um treinamento LGPD para entender o que é o alcance disso. E os riscos, que cada um consiga identificar os riscos para cada tipo de negócio.
do que pode ter. Sim. Tá? E as redes sociais sempre @Zetó Consultoria. No Instagram, no YouTube, LinkedIn, Facebook, @Zetó Consultoria. O doutor dá algumas dicas lá na rede social sim, e tal? todo dia, tá, todo dia acho que não, mas de 2 em 2 dias o pessoal do marketing manda lá então alguma eu vou começar coisa a que seguir eles para poder mandam para mim, aprender. tem que ficar corrigindo, escrevendo, né? Eles sugerem pauta, eu escrevo texto, mando lá dicas de gestão documental, segurança da informação, LGPD, golpes, né? Que também tem a ver com isso, a gente está sempre dando dicas sim. Perfeito, doutor, muito obrigado pela participação, foi uma honra. E gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima. Até.